Olá, meus amigos! Estamos aqui de volta no nosso canal. Hoje vamos falar de futebol. E nada melhor do que falar de futebol do que falar dos campeões do ano passado, Brasileirão e na Libertadores. Sim, vamos falar dele, o Botafogo! Êêê! E agora, juntos no esporte, e onde vamos falar de diversos esportes, diversas modalidades. Eu sou Miguel Ferrari, biofísico, e trabalho com performance de atletas. E por isso estou acompanhando todos esses atletas. Voltamos ao Botafogo. O Botafogo em 2021. 2021, começo de 2021, o Botafogo foi colocado, ou foi desclassificado, ou foi rebaixado da Série A para a Série B. Infelizmente, o Botafogo entrou na Série B. Início da Série B, e depois de 12 jogos, o Botafogo tinha feito 13 pontos somente. 13 pontos. E aí, ele estava perto da zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Foi quando eles fizeram a contratação de um novo técnico. Anderson Moreira foi o novo técnico contratado que chegou em julho de 2021 para a Série B do Botafogo e tirou o Botafogo da quase zona de rebaixamento para ser campeão do Série B daquele ano. Ele fez 26 jogos, um super aproveitamento, 57 pontos ele somou, ou seja, 73% dos jogos ele teve de aproveitamento. Foi um absurdo, sendo que ele não mexeu em quase nenhum plantel. Todo mundo comenta a respeito do Botafogo de 2021, sendo que passou para a Série A como campeão da Série B em 2022. 2022, John Textor, famoso John Textor, tomou posse do Botafogo e começou então uma coisa muito interessante. Ele contratou um português, aliás, ele contratou diversos técnicos portugueses, né? Sendo que a tríade de técnicos portugueses nós vamos conversar a respeito agora mesmo. John Textor trouxe para o Botafogo os técnicos portugueses. O primeiro português que foi contratado pelo Botafogo foi o famoso Luiz Castro. Luiz Castro começou a sua carreira em 1998, foi treinador de diversos times da segunda divisão do Campeonato Português, depois passando para o time de base do Porto e depois foi treinador do Vitória de Guimarães, que já é um time de primeira divisão do Campeonato Português, levando esse time para o Campeonato Europeu. Não a Champions League, mas um Campeonato Europeu. Vitória de Guimarães foi então para o Campeonato Europeu. Aí ele então foi contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele fez uma série de treinamentos lá e conquistou o título do campeonato ucraniano. Ele foi demitido no ano seguinte por maus resultados. Então ele foi para um outro time do Catar, Al-Duhal. E nesse time do Catar ele ganhou a Copa do Emir, mas foi então contratado para o Botafogo em 2022. Ele chegou no Botafogo em março de 2022, talvez o português mais longevo do que foi a treinar em Portugal, no Botafogo. Então, o Botafogo contratou o Luiz Castro e começou o campeonato de 2022. Terminando esse campeonato, depois de subir da Série B,
em 11º lugar. Mas, em 2022, começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essa guerra fez com que um russo chamado Abramovich tenha que vender o Chelsea. E ele ficou com uma série de tecnologias disponíveis, porque ele não tinha mais times, ele não era dono de mais nenhum time, o senhor Abramovich. Conclusão, ele teve conversas com John Textor, e aqui fica a nossa dúvida. Será que essa tecnologia que estava no Chelsea veio para o Botafogo? Mas vamos continuar a nossa conversa. Muito bem, 2023 começa o Campeonato Brasileiro e o Botafogo de repente começa a estourar lá na frente. Por incrível que possa parecer, na metade do ano de 2023, o Botafogo tinha 13 pontos na frente do segundo colocado, o Palmeiras. 13 pontos de diferença no primeiro lugar. Aí o Luiz Castro foi convidado a ser técnico no Al-Nassr, não sei falar isso direito, Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde estava o CR7. E ele começou então a treinar o CR7 e conquistou na Arábia Saudita a Liga dos Campeões Árabes. Ele conquistou com o Al-Nassr. E depois foi dispensado no ano seguinte por maus resultados, 2024. E aí acabou que até hoje ele não tem time. Está em algum lugar, Luiz Castro não tem time. Vamos voltar ao Botafogo. O que aconteceu com a saída de Luiz Castro? Foi aí que o Botafogo começou a decair. Porque John Textor trouxe mais um português. Ora, pois, se calhar vai dar certo. Pois é, acho que não deu muito certo. Bruno Lages foi o cara contratado pelo Botafogo para continuar a campanha. Sendo que ele recebeu um Botafogo com 13 pontos de diferença do primeiro colocado e acabou com 6 pontos atrás do primeiro colocado, em 5º lugar no campeonato. Deu para entender? Ele recebeu com 13 na frente, em primeiro lugar, e acabou em 5º lugar, o Botafogo, naquele ano, com 6 pontos de diferença. Obviamente teve muita treta lá no meio da confusão do campeonato, e o Bruno Lage realmente não acabou o campeonato de 2023, junto com o Botafogo. Teve o interino, Caçapava e outros técnicos interinos, mas o Botafogo foi levando e chegou a 2024. Mas quem era Bruno Lages? Bruno Lages iniciou a sua carreira em 1997 e foi basicamente um técnico da base do Vitória de Setúbal, um time que naquela época estava na primeira divisão do Campeonato Português, mas ele era técnico simplesmente da base. Depois ele tornou-se auxiliar de técnico de times da segunda e terceira divisão do Campeonato Português, ou seja, o Fazendense e outro time de Portugal. Depois ele foi para a Inglaterra e também continuou como auxiliar da segunda divisão da Liga Inglesa, que foi o Sheffield Wednesday. E também ele foi auxiliar do Swansea City, da Inglaterra. Aí ele tornou-se treinador do Benfica B. O Benfica B é um time que joga na segunda divisão do Campeonato Português, mas ele nunca pode subir, porque ele é do Benfica também. Então, como existe o Benfica na primeira divisão, o Benfica B tem que continuar sempre na segunda divisão. Ou seja, se o Benfica B ganhar o campeonato da segunda divisão, ele não sobe. Quem sobe é todos que não forem o B. Existe o Porto B, existe o Sporting B, existe o Braga B. Então, esses 4 times nunca podem subir, certo? Para a primeira divisão. Então, ele passou a ser treinador do Benfica B. Daí ele foi ser interino de treinador no Benfica. No Benfica, quando saiu o técnico, ele ficou interino no Benfica, no Campeonato Português. E tornou-se campeão da Primeira Liga com o Benfica. Por incrível que possa parecer, ele foi campeão da Primeira Liga com o Benfica. E aí ele foi para o Wolverhampton, na Inglaterra. E onde ele chegou em 16º lugar na Liga inglesa. Bruno Lage foi demitido do Wolverhampton em outubro de 2022, por maus resultados. Praticamente ele quase colocou no rebaixamento o Wolverhampton. Foi em julho de 2023 que ele foi contratado pelo Botafogo. Então, de outubro de 2022 a julho de 2023, ele não tinha nenhum time para treinar. Mas ele foi para o Botafogo em julho de 2023 e deu continuidade ao que Luiz Castro tinha feito. E aí ele conseguiu alguns pontos, mas começou a
uma confusão, ele achava interferência da diretoria no que ele fazia, e em outubro de 2023 ele foi demitido do Botafogo. E foi quando acabou o campeonato, o Botafogo em quinto lugar, com 6 pontos de distância para o primeiro colocado daquele ano. E aí chegamos em 2024, o famoso ano do Botafogo em 2024. Ora pois, se calhar mais um técnico português viria para o Botafogo. Um famoso, conhecido Arthur Jorge, né, que dizem que é o melhor técnico que o Botafogo já teve. Ele começou em 2009, no Famalicão, esse é o nome do time, Famalicão, que hoje está na primeira divisão da Liga Portuguesa, mas naquela época ele era da segunda divisão. Aí ele treinou o Braga, a base do Braga, treinou o Braga B, lembra que eu falei? Toda vez que tem B é da segunda divisão, mas não pode subir para a primeira divisão. Treinou o Tirsense, que é um de terceira divisão, um time de terceira divisão portuguesa. Treinou o Limianos, treinou também, voltou para o Braga, para a base do Braga, voltou a treinar o Braga B, e no Braga, quando saiu para o Botafogo. Ele treinou o Braga também, já na primeira liga portuguesa. Ele foi quando ele veio para o Botafogo. Né? E no Botafogo, ele começou a treinar um time fantástico. Eu até vou ler aqui o time que estava sendo feito pelo nosso amigo Arthur Jorge, grande treinador. Né? O time era Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Rauter Bastos, Marlon Freitas, Gregori, Luiz Henrique, Jefinho e Tiquinho Soares. Talvez vocês já ouviram falar só de dois. Luiz Henrique, que foi para o Lyon, na França, que também pertence ao John Textor, e o Tiquinho Soares, que está no Santos. Né? Mas esse fabuloso time era composto de argentinos, paraguaios, venezuelanos, tudo que times que não tinha nada a ver nos seus respectivos países, e esses caras chegaram aqui no Brasil e ganharam o Campeonato Brasileiro de 2024. Mas não foi só isso. Vocês se lembram daquele famoso jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, final da Copa Libertadores? Muito bem, em 40 segundos foi expulso o jogador, zagueiro do Botafogo. 40 segundos de jogo. Ele levantou o pé e quase acertou a cara do atacante do Atlético Mineiro, e com isso ele foi expulso. O time continuou com 10 jogadores e continuou na mesmo esquema. Por incrível que possa parecer, ele não tirou nenhum atacante para colocar um zagueiro no lugar, para fechar mais o time. Ele ficou com 10 jogadores, sendo 3 na defesa e 4 no ataque, e 3 no meio de campo. Quer dizer, então, 10 jogadores, 3, 6, isso aí. Então, imagina, um final de campeonato da Libertadores contra um time brasileiro, Atlético Mineiro, onde tinha o Hulk lá, o famoso Hulk, e eles ganharam o campeonato da Libertadores e ganharam a taça da Libertadores naquele ano, 2024. Logo depois eles foram jogar o último jogo da taça do Campeonato Brasileiro, e o que aconteceu é que eles conseguiram também ganhar o Campeonato Brasileiro, foram em primeiro lugar dessa vez. Então eles foram para a taça FIFA, Mundial FIFA de times, e lá tinha Real Madrid. Todo mundo esperava aquele jogo entre Real Madrid contra o Botafogo. Botafogo, com essa expressão fabulosa de time, iria jogar contra o Real Madrid de Rodrigo e Vini Júnior. Imaginem vocês. Mas não aconteceu esse jogo. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Eles tiveram que jogar contra o Pachuca, do México. Um time que em 2025 está quase caindo para a segunda divisão. Mas em 2024 eles tinham vencido a Copa lá da região norte e foi para esse Mundial da FIFA. Pachuca do México, um timinho, venceu o nosso amigo Botafogo. O Botafogo de Arthur Jorge, o melhor técnico português da tríade portuguesa que veio para o Brasil. E agora? Como é que estamos? O Botafogo está sem Arthur Jorge. Arthur Jorge foi, deixa eu ver aqui, foi hoje para Al-Hayyan do Catar. Al-Hayyan, na Liga do Catar, está em 6º lugar hoje, numa liga que tem 12 times só, ou seja, ele está mediano ali.
Arthur Jorge, o grande e o melhor treinador que veio para o Botafogo. Essa é a história do Botafogo até hoje. E agora temos um novo treinador português que se calhar vai dar certo. E esse novo treinador português é o Renato Paiva. Renato Paiva está agora treinando e, por enquanto, não podemos dizer muita coisa a respeito dessa nova campanha do Botafogo. Então essa é uma história interessante. Agora fica a pergunta, senhores. Eu queria saber como o Botafogo sai da segunda divisão, da Série B, começa a crescer com um treinador português que não tinha grandes expressões, como o nosso querido Luxemburgo, nosso querido Filipão, ou outros que ganharam campeonatos interessantes e importantes aqui do Brasil, mas no Botafogo esses caras conseguiram fazer grandes coisas, como Luiz Castro, Bruno Lage, Arthur Jorge. Será que haveria alguma tecnologia por trás disso tudo? Eu vou conversar a respeito dessa tecnologia num próximo vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado.